Existem inúmeras fontes arqueológicas e históricas extras bíblicas que comprovam a existência da cidade de Jerusalém. Mas para o objeto do nosso estudo, estaremos utilizando exclusivamente a Bíblia e as fontes arqueológicas que comprovam a narrativa bíblica sobre a cidade. Jerusalém tem aproximadamente 5.000 anos de história. Entre as cidades existentes, é das mais antigas. Uma história rica, recheadas de guerras, intrigas, traições, vitórias, reveses e etc. Tudo que faz um enredo grandioso de uma grande cidade. Em Jerusalém, nós temos a sua primeira aparição no relato bíblico, quando Abraão, após enfrentar uma confederação, uma aliança de reis, que estava colocando Ló sobre cativeiro, vence essa confederação com os seus servos e aqueles que eram domésticos da sua casa, fruto de um milagre divino, e ao voltar da batalha, encontra-se com Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei em Salém. Ele abençoa Abraão e Abraão dá-lhe os seus dízimos. Melquisedeque é uma das figuras enigmáticas da Bíblia. A palavra Salém muito provavelmente se refere a Jerusalém, no período em que ela não era propriamente uma cidade, mas uma região do que viria a ser Canaã, naquele momento a terra onde Abraão peregrinava, onde já havia ocupação humana, mas não havia, digamos assim, uma cidade propriamente dita. Muito provavelmente acredita-se que Melquisedeque não era nem um ser histórico, ele seria uma teofania, uma aparição da segunda pessoa da Trindade, o Cristo pré-encarnado, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus que o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o sacerdócio de Abraão. Portanto, é um sacerdócio eterno. E um sacerdócio maior em aliança do que o de Abraão não poderia estar se referindo a um homem histórico que morreu sem deixar uma geração sacerdotal. Ok, mas há uma primeira referência bíblica à região de Salém, nesse encontro com Abraão. Quando os filhos de Israel, a família de Jacó, desce para o Egito e a terra ela é povoada, um grupo chamado Jebuseus ocupa a região onde depois viria a ser a cidade de Jerusalém. E no momento em que Israel entra, milênios depois, na terra prometida, para conquistá-la, as tribos recebem setores dessa terra para proceder com a consolidação da conquista, e a parte onde ficava Jerusalém estava reservada à tribo de Benjamim, que muito pouco conquistou do território que havia lhe cabido por partilha. Os jebuseus, então, dominavam a cidade, e a cidade, na época em que Israel entra na terra prometida, também era conhecida como Jebuses. Quando Davi assume o trono em sucessão a Saul, ele precisa de uma cidade que não esteja nem tanto ao norte nem tanto ao sul, porque havia uma rivalidade entre as tribos do norte e as tribos do sul, e essa rivalidade precisava ser arrefecida, acalmada. Então ele percebe que existia dentro do território que cabia a tribo de Benjamim, que por sinal era uma tribo que estava com um território mais ou menos ao centro, nem tanto ao norte nem tanto ao sul, existia uma cidade que ainda não havia sido conquistada, mas que estava geograficamente bem situada, no meio da nação, era fortificada e ideal para se transformar na capital do reino.
Então Davi, ele se organiza militarmente e conquista a cidade de Jerusalém da tribo cananeia dos Jebuseus. Conquistando Jerusalém, ele a transforma na capital do seu império e, fazendo isso, ele eleva Jerusalém à condição de cidade mais importante de Israel. Observe bem que quando a cidade é conquistada, os jebuseus eles não são exterminados. Eles se mesclam, eles são absorvidos, se integram à comunidade israelense. Isso fica evidente porque no momento em que Davi vai construir o templo, lá existia no local onde fora o Monte Moriá, o lugar em que Abraão havia feito o sacrifício a Isaac, a eira de Araúna, o Jebuseu, e ele era o Jebuseu porque era um remanescente da tribo dos Jebuseus, que eram os habitantes de Jebus, o antigo nome de Jerusalém. A eira estava estrategicamente no local aonde fora o Monte Moriá, mesmo lugar em que Abraão oferece Isaac em sacrifício. Na eira de Araúna, Davi pretende, provavelmente por uma influência divina, construir um altar, um templo, um local para Deus. Araúna tenta até, vamos dizer assim, puxar o saco do rei, porque ele estava ali como estrangeiro conquistado e quer dar a eira, mas Davi diz aquela frase célebre que nós conhecemos: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Compra e compra bem comprado, respeitando o direito de propriedade daquele homem. E naquele local específico da cidade de Jerusalém, ele reserva uma área para a construção do futuro santuário. É por isso que Jerusalém também é conhecida, grave isso, como a cidade de Davi. Porque antes de Davi conquistá-la e transformá-la em capital do império, em capital do reino, ela não tinha importância ou destaque para a nação de Israel. Essa é a origem da cidade de Jerusalém. Ali Davi fortifica a cidade para protegê-la, porque nos tempos antigos não havia aparato policial ou exército sempre de prontidão, então a segurança da cidade estava nos seus muros, que a protegia durante a noite e durante o dia de invasores ou elementos indesejáveis. Jerusalém, na sua etimologia, Jerusalém significa habitação da paz. E tem um salmo que nós conhecemos muito bem que diz que devemos orar pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que a amam, porque apesar de ser a habitação da paz, o que menos tem havido lá, depois que Davi a transformou em cidade de significado político e espiritual para Israel e para o judaísmo e para o cristianismo, é paz. Vale lembrar também, dentro desse contexto e dentro dessa história, que a conquista de Davi é relatada em fontes extras bíblicas e foi simplesmente fantástica. Podemos até pensar em fazer um episódio exclusivo para contar como Davi conquista Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém, geograficamente falando, ela é uma fortaleza natural. Você lembra do relato da parábola do bom samaritano? Descia um sacerdote de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém está realmente elevado. Olha o Salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Porque Jerusalém ela está situada em uma depressão rodeada por montanha, mas ao mesmo tempo em um plano alto. Ela é uma cidade por naturalidade fortificada e estrategicamente posicionada no meio do reino. Muito bem, às vezes nós também ouvimos a palavra Sião, que no hebraico é Zai, não Zai de Matrix, mas Zai do original hebraico. É uma forma carinhosa de se referir a Sião, da mesma forma como falamos Rio, cidade maravilhosa, Roma, cidade eterna. Sião é um jeito peculiar, particular, doméstico dos judeus para se referir à cidade. Lembra do Salmo 137?
junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, Jerusalém. Queridos, nesse primeiro contexto, então, a gente chega à seguinte conclusão. Das cidades que estão ainda em funcionamento pleno, Jerusalém está entre as mais antigas a ainda existir. Sua origem começa com o sacrifício que Abraão faz no Monte Moriá, que virá a ser o monte do templo e que será aonde Salomão vai edificar o seu templo, que depois será destruído, onde o templo novamente será reconstruído por Neemias e Esdra e ampliado por Herodes, e hoje se encontra a Mesquita de Omar. E nós vamos entrar nesse assunto posteriormente, ok? Essa é a origem de Jerusalém. Fatos que nos interessam. É uma cidade de 700 mil pessoas, aproximadamente, do tamanho de João Pessoa, capital da Paraíba. É uma cidade que está dividida em 4 territórios básicos, os dos armênios, os dos cristãos, os dos judeus e dos muçulmanos, e dividida entre velha cidade e nova cidade, que nós também explicaremos junto com o motivo de Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental nos vídeos que seguiremos, tá bom? Suas dúvidas e seus questionamentos coloquem aqui embaixo nos comentários, que estaremos dedicando um vídeo exclusivo apenas para respondermos as dúvidas pendentes.